Pastor da igreja Mission Christian Elim, sediada em El Salvador, uma das maiores igrejas do mundo e a maior das Américas, com 80 mil participantes e mais de 7.500 grupos de células, além de igrejas locais em todo o seu país e no mundo. Autor de vários livros, presidente da Aliança Evangélica de El Salvador, uma entidade que representa a Igreja Evangélica Salvadorenha, formada por uma grande parte dos ministérios evangélicos. Parte da equipe do grupo Joel Comiskey, pesquisador de igrejas em células. Profundamente envolvido no enfrentamento à pobreza através da criação de programas específicos com a igreja. Mário Vega tem sido uma voz profética de denúncias às injustiças em seu país. A Visão Mundial de El Salvador o nomeou como embaixador da criança salvadorenha, reconhecendo seu trabalho para erradicar todo tipo de violência contra crianças. E com vocês, Mário Vega. Buenos días. Bom dia. Gracias a Dios que estamos reunidos una vez más. Graças a Deus que a gente está mais uma vez reunidos. Como lo dije el día de ayer, quiero ahora continuar con lo que me han pedido presentarles. E como eu falei no dia de ontem, eu vou continuar apresentando o que eu ia falar hoje. Nos detuvimos el día de ayer hasta el punto cuando a través de Ruth Padilla conocí el programa de SETI. Então, eu falei ontem que através desse programa de galera, eu conheci o programa 7. Este programa había nacido muchos años antes en Argentina. E esse programa tinha acontecido muito tempo antes na Argentina. Y surgió como un estudio de posgrado. Isso surgiu como um estudo de pós-graduação. Pero tenía dos opciones. Mas tinha duas opções. Una era la de realizar el estudio de maestría. Uma primeira opção era fazer o estudo de mestrado. Y la otra era lo que se llama el certificado. E o outro seria ter um certificado. Este es una versión mucho más popular. E essa é uma versão muito mais popular. Y esa es la que se implementó en El Salvador. E essa que foi implementada em El Salvador. De tal manera que SETI tiene un renacimiento, De tal maneira que o 7 tem um renascimento, ya que en Argentina no lo había en ese tiempo porque na Argentina não teve esse tempo y no lo hay tampoco hasta el presente. e não tem tampouco agora no presente. Pero en El Salvador cientos y cientos de personas comenzaron a estudiarlo. E em El Salvador, centenas e centenas de pessoas começaram a estudar Y con ello fueron descubriendo el papel que cada cristiano tenía e eles foram descobrindo o papel de que cada cristão tinha en relación a las grandes 4 áreas que mencioné ayer. em relação às 4 grandes áreas que eu mencionei ontem. Que todos los cristianos, querámoslo o no, Porque todos os cristãos, queremos ou não queremos, estamos relacionados con esas 4 áreas. estamos relacionados com essas 4 áreas. La primera es la de la iglesia, A primeira é da igreja, la segunda es la familia, a segunda é a família, el tercero el trabajo o terceiro é o trabalho y el cuarto es la sociedad. e o quarto é a sociedade. Así los hermanos comenzaron a comprender mejor E assim os irmãos começaram a compreender melhor cuál era su papel como cristianos en cada una de estas esferas. e como era o seu papel de cristão em cada uma dessas esferas. Esto provocó un florecimiento dentro de la iglesia, Isso provocou um florescimento em toda a igreja, ya que los hermanos comenzaron a comprometerse en diferentes áreas. e fez com que os irmãos começassem a se comprometer em diferentes áreas diferentes. Y ellos mismos comenzaron a desarrollar sus propios programas de trabajo, E eles começaram a desenvolver seus próprios programas de trabalho, a desarrollar nuevos ministerios. a desenvolver novos ministérios, Realmente yo hasta el presente no los conozco todos. e até o presente eu não conheço todo mundo, todos. En primer lugar, por la estructura de la iglesia, Em primeiro lugar, a estrutura da igreja, que como es una iglesia celular, porque é uma igreja celular, se le da mucho protagonismo a los miembros. dá muito protagonismo aos membros. Y por otro lado, porque el modelo de aprendizaje Por outro lado, porque o modelo de aprendizagem es, como le expliqué ayer, un modelo de llegar al conocimiento a través de la reflexión de la comunidad. Então, como eu tinha explicado ontem, que é chegar ao conhecimento através da reflexão em comunidade.
Y SETI no solamente propone conocimiento académico, Esse não se propõe apenas a ensino acadêmico, sino llevarlo a la práctica en cada uno de los grupos. mas para levar à prática em cada um dos grupos. Por eso es que comenzaron a surgir muchos programas, Por isso que vai começar a surgir vários programas. algunas veces de un mismo grupo de reflexión surgían 2 o 3 programas, Às vezes, de um grupo de reflexão surgia 1 ou 2 programas, pero comenzó a surgir, por ejemplo, programas de reciclaje de desechos sólidos, e de uma vez começou a ver a reciclagem de produtos sólidos, también comenzó trabajo con los niños de la calle, e também teve programa com crianças de rua, trabajo con rescate de áreas en las comunidades, então tinha trabalho de resgate em áreas nas comunidades, como rescatar, por ejemplo, áreas de juego o parques. e era revitalizar áreas de parque e de jogos. También hubo trabajo con las mujeres de pandilleros, E também teve trabalho com as mulheres de galerosos, de gangsters, las cuales prácticamente son como esclavas, que praticamente elas são escravas, no pueden salir de las comunidades donde viven porque ela não pode sair da comunidade que elas vivem, y ellas no tienen aspiraciones en la vida, e elas não têm nenhuma aspiração na vida, más que estando dándole hijos a los jefes pandilleros. a não ser que dá seus filhos para os chefes de gangues. Entonces la iglesia comenzó a desarrollar programas para llegar hasta ellas, Então a igreja começou a fazer programas para chegar até elas, poderles darles opciones vocacionales para que pudesse dar a elas opções vocacionais. y también ese es otro programa, el que acabo de mencionar. E esse é um programa que eu acabei de mencionar. Pero hubo otros que se fueron desarrollando con otras mujeres de comunidades marginales. E também começou a surgir outros programas que foi desenvolvendo com mulheres em comunidades marginais. Hubo proyectos también de comunicaciones, E teve também projetos de comunicação. esfuerzos periodísticos, E tinha esforços jornalísticos. jóvenes que estaban estudiando, por ejemplo, periodismo, E tinha estudantes que estavam estudando jornalismo. ahora tienen sus propios medios Agora tem seus próprios meios. y desarrollan un periodismo crítico E eles desenvolvem um jornalismo crítico desde una perspectiva cristiana. a partir de uma perspectiva cristã. Y además comenzaron a desarrollarse alianzas con otras organizaciones, Além do mais, começaram a desenvolver aliança com outras organizações cristãs, jóvenes trabajando con derechos humanos. jovens trabalhando com direitos humanos, También hubo programas de becas para jóvenes, e também teve programa de bolsa para estudantes, alianzas que desarrollamos con organizaciones como Visión Mundial y Compasión. a aliança que a gente começou a trabalhar com a Visão Mundial e a Compassion, Mucho trabajo con los niños muito trabalho com as crianças, y también hubo trabajo en cuanto a educación, en cuanto a salubridad comunitaria. então teve trabalho de saúde com a salubridade comunitária, Intervención dentro de las comunidades más necesitadas e intervenções das comunidades mais necessitadas, para poder desarrollar proyectos de agua potable, para poder desenvolver projetos de água potável, de electrificación, de eletricidade, de construcción de viviendas, de construção de casas, refuerzo escolar para los niños e reforço escolar para as crianças, y también alimentación para niños en estado de desnutrición. e alimentação para crianças em estado de desnutrição. También hay mucho trabajo con el tema de los migrantes, E também tinha muito trabalho com o tema dos imigrantes, ya que El Salvador es un país que tiene mucha migración. já que Salvador é um país que tem muita migração. Alrededor del 30% de la población salvadoreña se encuentra fuera del país. Por volta de 30% da população salvadorenha mora fora do país. Y muchos de ellos son deportados y regresados al país. Muitos deles são deportados e regressam ao país. Y cuando vuelven no tienen nada. E quando eles voltam, eles não têm nada. Ahí es donde la iglesia interviene para poder darles una acogida en primer lugar Então, aí é onde a igreja intervém para que dá essa força para eles em primeiro lugar y poder entregarle los elementos mínimos para que puedan reinsertarse socialmente. e que dá os elementos básicos para que eles possam ser reinseridos socialmente. Podría continuar mencionando más y más proyectos que se han desarrollado, Eu poderia mencionar mais e mais projetos que têm sido desenvolvidos. pero no solamente fue una proyección de la iglesia hacia la sociedad, Não foi apenas um projeto da igreja em direção à sociedade, sino que también dentro de la iglesia
comenzaron a haber otros cambios. E também, mas dentro da igreja houve várias mudanças. Ahora los niños y jóvenes que van a la iglesia Agora os jovens e as crianças que vão à igreja han recibido un enfoque totalmente diferente del que tenían antes. estão recebendo um enfoque diferente do que eles recebiam antes. Se ha desarrollado una política de protección de la niñez dentro de la iglesia. E há desenvolvido uma política da infância dentro da igreja. Esta política de protección está aprobada por las instancias de gobierno. E essa política de proteção está amarrada com as instâncias do governo. Somos la única iglesia que su trabajo con los niños está avalado por las normas gubernamentales. Isso, a gente é a única instituição que as nossas normas estão atreladas com as formas do governo. Tenemos también programas de identificación y protección contra el abuso sexual. A gente tem programa de identificação e proteção contra abuso sexual. También hay atención para los niños que tienen algún tipo de discapacidad. E também tem um programa para as crianças que têm problema de discapacidade. Ministerio con niños autistas. O ministério com crianças autistas. Y también hay ahora una atención específica para los jóvenes adolescentes. E agora tem uma atenção específica para jovens e adolescentes. Y se anima a los niños para que ellos puedan tener un papel protagónico dentro de la E iglesia. isso encoraja as crianças para ter um papel de protagonista dentro da igreja. La iglesia también promueve campañas voluntarias de pruebas de VIH. E a igreja promove campanhas Pruebas voluntarias de VIH. VIH. SIDA. Então a igreja promove campanhas sobre AIDS, HIV. Algo que podría ser paradójico para una iglesia, Uma coisa que poderia ser paradoxal para uma igreja, pero tenemos equipos que han sido sensibilizados en el tema de VIH y SIDA. e a gente a igreja tem grupos que tem sido sensibilidade com HIV e SIDA. Y por eso 3 veces al año se realizan estas campañas durante los cultos. E essa campanha tem sido desenvolvida durante os cultos, Y las personas que asisten a la iglesia e as pessoas que frequentam a igreja, pueden acceder voluntariamente a realizarse estas pruebas. elas podem sim fazer esses testes voluntariamente. Las pruebas las realiza el Ministerio de Salud. E essas provas são feitas pelo Ministério de Saúde. Pero lo que es el tema de la entrevista previa, Mas quando tem a entrevista prévia, las recomendaciones as recomendações son dadas por hermanos de la iglesia que han sido capacitados para ello. são dadas por irmãos da igreja que têm sendo capacitados por isso. Y cuando se detecta una persona con VIH positivo, E quando se detecta uma pessoa que tem HIV positivo, entonces también el seguimiento se lo da la iglesia. então o segmento é dado pela igreja. Hay varios modelos de trabajo que se realizan en diversas áreas, Há muitos modelos de trabalho que são feitos em várias áreas. que como digo sería interminable hablar de cada uno de ellos. E seria, como eu disse, interminável falar de cada um desses. Y por el otro lado tampoco yo los conozco todos. E por outro lado, tampouco eu conheço todos. Las personas están en libertad de poder desarrollar los trabajos que ellos deseen As pessoas podem ter liberdade para desenvolver o trabalho que elas desejam. o implementar los programas que se adecúan a las necesidades de sus comunidades. Ou criar programas que possam intervir os problemas de sua comunidade. Todo esto produjo, como dije, un florecimiento de la iglesia. E tudo isso que eu falei produzia um florescimento da igreja. Y las personas no solamente entienden el tema de la misión integral E as pessoas sabem que isso apenas não é um programa da missão integral, como un concepto teórico, como um conceito teórico, sino que como una práctica de la vida diaria. mas como uma prática da vida diária. Por supuesto que en todo este esfuerzo que estoy resumiendo, Claro que esse esforço que eu estou resumindo, siempre hubo un señalamiento que éramos una iglesia de izquierda. isso houve uma demonstração, causou uma reputação de sermos de esquerda, Sobre todo porque después de finalizada la guerra, porque depois que acabou a guerra, los siguientes 20 años fueron de gobiernos de derecha. os 20 anos de governos foram de direita. Y si uno no estaba alineado con la filosofía de estos gobiernos, E se as pessoas não estavam aliadas com a filosofia dos governos, entonces era fácilmente señalado como ser de izquierda. eles eram reputados
com pessoas de esquerda. Pero afortunadamente en el año 2009 Mas felizmente no ano de 2009 hubo una alternancia en el poder. teve uma alternância de poder. Y entonces llegó la izquierda para gobernar. Então chegou a esquerda para governar, Sin embargo, la iglesia continuó siempre con su misma enseñanza. mas mesmo assim a igreja continuou com a sua mesma ensinamento, com o seu Y mesmo ensinamento. la iglesia mantuvo su señalamiento acerca del tema, por ejemplo, de violación a los derechos humanos, E a igreja continuou seu posicionamento em relação aos temas dos direitos humanos la forma como enfrentar el tema de la violencia de las pandillas. e como lidar com o tema de gangues. Es decir, la iglesia mantuvo su discurso crítico hacia lo que estaba mal en la sociedad, E a igreja manteve seu discurso crítico do que estava acontecendo mal na sociedade. aun cuando era ahora un gobierno de izquierda el que Mesmo, estaba al frente. mesmo assim, quando tinha um governo de esquerda, quando estava à frente. Eso cambió la mentalidad de las personas, Isso teve uma mudança na mentalidade das pessoas. porque entonces se dieron cuenta que realmente no es que la iglesia respondiera a una agenda de izquierda, Então eles se deram conta que a esquerda não responde a uma agenda que era da esquerda, sino que la iglesia estaba respondiendo a lo que era el mensaje del evangelio. mas a igreja estava respondendo a mensagem que era do evangelho. Pero eso también fue importante para la misma iglesia, Mas isso também foi importante para a mesma igreja, porque en una sociedad muy polarizada como es El Salvador, como uma sociedade que é tão polarizada quanto Salvador. había miembros de la iglesia, por supuesto simpatizantes de izquierda, Havia membros da igreja que eram simpatizantes da esquerda, que veían en el tema de la misión integral como algo que reforzaba su pensamiento. que viam como tema da missão integral algo que reforçava seu pensamento, Pero cuando se da la alternancia en el poder mas quando teve essa alternância no poder y la iglesia continuó manteniendo su condición crítica, e quando a igreja continuou mantendo seu discurso crítico, sua condição crítica, entonces ellos pudieron entender que se trataba no de una alienación política, eles começaram a entender que não se resumia a uma alienação política, sino que era, como dije, una respuesta al evangelio. mas sim uma resposta do evangelho. Y la verdad es que no hay ningún partido político que pueda expresar el reino de Dios. Porque na verdade não há nenhum partido político que possa expressar o reino de Deus. El reino de Dios es universal O reino de Deus é universal. y el reino de Dios trasciende los tiempos, E o reino de Deus transcende os tempos, trasciende los hombres, transcende os homens, trasciende los gobiernos, transcende os governos, trasciende las ideologías, transcende as ideologias, trasciende los partidos políticos. transcende os partidos políticos. Y por eso es que un partido político no puede ser expresión del reino de Dios. Por isso que um partido político não pode ser a expressão do reino de Deus. Un partido político o un candidato Um partido político ou um candidato pudiera ser que tenga elementos dentro de su programa de gobierno que coinciden con el reino de Dios, pode ter elementos no seu programa de governo que coincide com o reino de Deus, pero nunca lo va a expresar plenamente. mas ele nunca vai expressar isso plenamente. El compromiso del cristiano es con el reino de Dios. O comprometimento com o cristão é com o reino de Deus. No debe ser con un partido político, Não deve ser com um partido político, sino que la iglesia siempre tiene que estar del lado de los vulnerables. porque a igreja sempre está aqui dos lados dos mais vulneráveis. Y por eso es que, por definición, la iglesia siempre será de oposición, Por isso que, por definição, a igreja sempre será de oposição, porque la iglesia no va a estar en el poder. porque a igreja nunca vai estar no poder. Y eso le permite estar siempre con los que están bajo el poder. Por isso que vai permitir com que as pessoas que estejam abaixo do poder Y desde esa posición estar al lado de las víctimas se colocando nessa posição tá ao lado das vítimas y desde ahí poder señalar los elementos que están incorrectos en el gobierno. e a partir daí sinalizar as coisas que estão incorretas no governo. Aquí debo entrar ahora al tema de la violencia. E agora a gente vai entrar no assunto de violência. El Salvador es uno de los países más violentos del mundo. O El Salvador é um dos países mais violentos do mundo. Se disputa el primer lugar entre Honduras y El Salvador. E ele fica brigando com Honduras pelo primeiro lugar. Hay años en los cuales Honduras queda como el primer lugar del país más violento del mundo. Há tempos que Honduras se posiciona como o primeiro lugar mais violento do mundo. Y hay otros años en los cuales El Salvador ocupa el primer lugar como más violento del mundo. E outros anos El Salvador ocupa o lugar de países mais violentos do mundo. En ambos países, como también en Guatemala, E em ambos os países, assim como a Guatemala, el problema fundamental es el de las pandillas. o problema fundamental são das gangues. Yo sé que en Brasil también hay pandillas, Eu sei que no Brasil tem gangues também, fundamentalmente en las favelas,
principalmente nas favelas, pero hay una diferencia. mas há uma diferença. Y es que en Brasil las pandillas existen porque controlan el tráfico de las drogas. As gangues no Brasil existem porque elas controlam o tráfico de drogas. En El Salvador las pandillas no tienen el control del tráfico de drogas. Em Salvador, as gangues não têm um controle do tráfico de drogas. Los narcotraficantes son otras personas Os narcotraficantes são outros tipos de pessoas, que tienen bastante relación con el gobierno. que eles têm bastante participação com o governo. Creo que eso se está viendo claramente ahora en el caso de Honduras, Isso tem visto claramente agora no caso de Honduras, porque nada menos el día de ayer porque ontem, o que aconteceu ontem, fue condenado el hermano menor del actual presidente hondureño foi condenado o irmão mais novo do presidente atual de hondurenho, por ser el asociado del Chapo Guzmán, el cartel mexicano, que era parceiro de el Chapo Guzmán, que era do cartel mexicano, y que según esas investigaciones se sabe que al menos dio $1 millón para la campaña política del actual presidente hondureño. e de acordo com algumas investigações, ele doou $1 milhão para a campanha do atual presidente hondurenho. Esas son las personas que tienen el control de las drogas en nuestros países. Essas são as pessoas que têm o controle da droga em nosso país. No son las pandillas. Não são as gangues. Las pandillas son jóvenes que se encuentran frustrados, As gangues são jovens que são frustrados, que viven en una condición de humillación que vivem em condições de humilhação. debido a las condiciones de marginación en las cuales viven. E de acordo com as condições de marginalidade que eles vivem. La falta de oportunidades, A falta de oportunidade, la vivienda precaria, uma casa precária, atención médica casi inexistente, sem assistência médica de qualidade, el difícil acceso a servicios como agua potable y energía eléctrica, como difíceis acessos a água potáveis e energia elétrica, provoca en estos niños y jóvenes un estado de humillación. provoca nessas crianças um estado de humilhação. Y dado de que ellos no tienen las herramientas para poder controlar su estado de humillación, E dado que eles não têm as ferramentas para controlar esse seu estado de humilhação, entonces eso se expresa en violencia. então isso se expressa na violência. Entonces, las pandillas son muy violentas As gangues são muito violentas, porque ese es el lenguaje, el único lenguaje que ellos tienen para interactuar con la sociedad. porque essa é a única linguagem que eles têm para interagir com a sociedade. Se trata de niños y de jóvenes, Se tratam de jovens e crianças pero capaces de cometer los crímenes más atroces que uno se pueda imaginar capazes de cometer os crimes mais atrocitos que você pode imaginar, y que matan muchas veces solamente por matar, que eles apenas matam pelo fato de matar, bajo la excusa que de esa manera controlan sus territorios usando a desculpa que eles querem controlar o território y deles. viven de extorsionar a las demás personas. E eles vivem extorquindo outras pessoas. Algunos han dicho que es una nueva guerra la que hay en El Salvador, E as pessoas dizem que isso é uma nova guerra que está acontecendo em El Salvador, que el año pasado alcanzó la misma cantidad de víctimas que provocó la guerra civil. ano passado alcançou a mesma quantidade de vítimas que alcançou durante a Guerra Civil. Y la diferencia es que durante la guerra era un enfrentamiento entre una guerrilla fundamentalmente campesina E o que aconteceu foi que durante a guerra houve um enfrentamento de uma guerrilha totalmente camponesa en contra de un ejército que defendía los intereses de los multimillonarios. contra um exército que defendia os direitos dos multimilionários. Se puede decir que era una guerra entre ricos y pobres, A gente pode dizer que foi uma guerra entre ricos e pobres, pero actualmente se trata de una guerra de pobres contra pobres, mas atualmente se torna de uma guerra entre pobres contra pobres, porque ellos no tocan a las personas adineradas, porque eles não conseguem tocar nas pessoas que têm dinheiro, porque no lo pueden hacer, porque não pode fazer, porque tienen vigilancia privada, porque eles têm vigilância privada, porque hay protección en las áreas privilegiadas de la ciudad. porque há proteção nas áreas privilegiadas da cidade. Pero en las zonas donde hay prevalencia de la pobreza, Mas nas áreas onde tem prevalência da pobreza, es donde las pandillas también tienen mayor fuerza é onde as gangues têm forças y tienen control del territorio, e elas controlam o território. y las personas confían más en la protección que las pandillas puedan dar E as pessoas confiam mais na proteção que a gangue pode dar que en lo que la policía pueda hacer. do que a polícia pode fazer. Porque también es una policía que, aunque es nueva, se creó después de la guerra. Aqui é uma polícia nova que foi criada depois da guerra, Es una policía que rápidamente se corrompió mas é uma polícia que se corrompeu rapidamente y comenzó a utilizar
la fuerza de una manera desmedida. e começou a usar uma força de uma forma truculenta. La Policía Nacional Civil de El Salvador A Força Nacional de Salvador es la institución más denunciada delante de la Procuraduría de Derechos Humanos. é a instituição mais denunciada durante a Procuradoria dos Direitos Humanos. Y las quejas van en el sentido de el abuso, As queixas vão no sentido de abusos, el uso de la fuerza excesiva o uso da força excessiva y también ejecuciones extrajudiciales, e execuções extrajudiciais, que se hace con el objeto de tratar de controlar a las pandillas. que faz como objeto de controlar as gangues. Pero eso es algo muy sabido en el mundo, Mas é algo muito conhecido no mundo, que la violencia no se puede combatir con más violencia. que sabe que a violência não pode ser combatida com mais violência. Eso lo que hace es incrementar el ciclo de la violencia. O que faz é incrementar o ciclo da violência. Pero en medio de este panorama, Mas dentro desse panorama, algo comenzó a ocurrir. algo começou a acontecer. Y es que habían jóvenes que salían de las pandillas. Haviam jovens que saíam dessas gangues. No se puede salir de las pandillas. Você não pode sair de uma gangue. Salirse de una pandilla es ser condenado a muerte por la misma pandilla. Sair de uma gangue é ser condenado condenado à morte pela própria gangue. Sin embargo, ellos aceptan una razón para que los miembros puedan salir, Mas eles têm uma condição para que o membro possa sair. y es la conversión al Evangelio. É a conversão ao Evangelho. Porque extrañamente, Porque de forma estranhamente, siendo los miembros de pandillas criminales, sendo membros de gangues criminosas, muchos de ellos son ya psicópatas muy violentos. muitos deles são psicopatas muito violentos, Sin embargo, ellos tienen una fe en Dios. mas de alguma maneira ele tem uma fé em Deus. Yo sé que lo que acabo de decir parece absurdo, Acho que para vocês o que eu estou falando parece ser um absurdo, pero es lo que demuestran los estudios. mas isso é o que demonstra os estudos. Ellos son personas muy religiosas, Eles são pessoas muito religiosas, probablemente más religiosos que muchos de los que estamos acá. provavelmente mais religiosos do que muitos daqui que estão aqui. La Universidad de Florida realizó un estudio en El Salvador. A Universidade da Flórida realizou um estudo em El Salvador. Eso fue hace aproximadamente 2 años. Isso faz aproximadamente 2 anos. Y al preguntarle a miembros de pandillas activos E para perguntar a membros de gangues ativas, cuál era su filiación religiosa, e perguntava a ele qual é a sua filiação religiosa. el 52% respondió que eran evangélicos 52% responderam que eram evangélicos. y el restante 17% respondió que eran católicos E 17% respondeu que eram católicos. y el resto respondieron que no tenían ninguna filiación religiosa. E o resto respondeu que não tinha nenhuma filiação religiosa. Es decir, que más del 70% de ellos manifiestan tener algún tipo de relación religiosa. Quer dizer que 70% deles se manifestaram que tem algum tipo de manifestação religiosa. Al preguntar a los que se definen como evangélicos Ao perguntar àqueles que se definem evangélicos, cuántas veces por semana asistían a los cultos religiosos, quantas vezes da semana vocês frequentam os cultos religiosos? ellos respondieron que 3. Eles diziam que 3. Por eso les decía, son más practicantes de religión que nosotros. Por isso que eu disse que eles são mais praticantes religiosos do que nós. Y cuando les preguntaron los que se definían como católicos cuántas veces por semana iban a misa, E quando perguntaram àqueles praticantes religiosos católicos quantas vezes eles iriam à missa, ellos respondieron que 2 veces por semana, eles responderam que iam 2 vezes na semana. más que muchísimos católicos. Muito mais do que muitos católicos. Entonces, este fenómeno comenzó a producir la conversión de las personas. Então esse fenômeno começou a surgir a conversão de pessoas. Pero también las universidades comenzaron a notar que los jóvenes podían cambiar a través del evangelio. E as universidades começaram a notar que os jovens poderiam se transformar através do evangelho. Me refiero a jóvenes involucrados en pandillas. Eu estou falando de jovens relacionados a gangues. Y que ellos podían salir de las pandillas Que eles podiam sair dessas gangues y que las pandillas iban a respetar esa decisión. e as gangues iam respeitar a decisão deles. Les respetaban la vida. E respeitar a vida. Ante esta situación, Diante dessa situação, esto fue bien interesante, isso foi bem interessante. que los primeros en notarlo fueron los funcionarios, las universidades y los académicos. Os primeiros a notar foram as pessoas acadêmicos universitários. Entonces, ellos son los que comenzaron a acercarse a las iglesias E eles começaram a se aproximar das igrejas y a preguntar
¿Cómo ustedes logran que estos jóvenes puedan cambiar? Como é que vocês conseguem fazer esses jovens transformar? O la pregunta que se repite con más frecuencia: Ou a pergunta que se repete mais com frequência: ¿usted cree que un miembro de pandillas realmente puede cambiar? vocês acreditam que realmente um jovem de gangue ele pode se transformar? ¿No será que ellos solamente están fingiendo para poder escapar de la pandilla? Ou eles estão apenas fingindo para que eles possam se escapar das gangues? Pero realmente para ellos es más riesgoso estar fuera de la pandilla que estar adentro. Mas para eles é mais arriscado estar fora da gangue do que dentro. Estar dentro de la pandilla les da seguridad y les da información. Estar dentro de uma gangue dá segurança e dá informação. Y también les da una forma segura de vivir. Ele também lhe dá uma forma segura de viver. Porque a través de las extorsiones ellos tienen lo esencial para poder vivir. Porque através das extorsões eles têm o essencial para poder viver. Pero si ellos se salen de la pandilla, Mas se eles deixam a gangue, en primer lugar ya no tienen información. em primeiro lugar eles já não têm informação. Cuando la policía hará una redada en una comunidad, Quando a polícia dá uma geral na comunidade, la pandilla tiene infiltrados dentro de la policía a gangue tem alguém infiltrado dentro da y polícia les avisan con anticipación. que os avisam com antecedência. Entonces los miembros de la pandilla se van de la comunidad esa noche. Então os membros da gangue elas saem da comunidade desse dia. Pero los jóvenes que se convirtieron al evangelio y que hoy están fuera de la pandilla, Mas os jovens que se converteram ao evangelho agora que estão fora dessas gangues, ellos no reciben ese aviso. eles não recebem esse aviso. De manera que cuando la policía entra es a ellos a quienes se lleva presos. Da maneira que quando eles chegam, a polícia leva eles presos. Y ese es otro ministerio que también nosotros tuvimos que crear, Isso também foi outro ministério que nós tivemos que criar, que son los abogados de la iglesia, que são os advogados da igreja, que tienen que ir para acompañar a estos jóvenes y poder litigar para sacarlos de prisión. que tem que acompanhar eles para tentar tirá-los da prisão. Porque realmente ellos no han cometido delitos Porque na verdade eles não cometeram nenhum delito. y tampoco son ya miembros de pandillas. E tampouco eles agora são membros das gangues. El problema de ellos es ser jóvenes y ser pobres O problema deles são ser jovens e ser pobres. y vivir en estas comunidades marginadas. E viver nessas comunidades marginalizadas. Por otro lado, cuando ellos se salen de la pandilla, Por outro lado, quando eles saem das gangues, quedan expuestos a las pandillas contrarias eles se tornam expostos às gangues rivais. y también quedan expuestos a los abusos de la policía. E também eles se quedam expostos ao abuso da polícia. Y también cuando ellos se salen de la pandilla, E também quando eles se saem das gangues, ya no reciben más dinero de las extorsiones. eles já não recebem mais dinheiro das extorsões. Pero entonces ahora, ¿de qué van a vivir? Então agora eles vão viver de quê? Ellos han sido miembros de pandillas, Eles eram membros de gangues. tienen antecedentes delictivos. Eles têm antecedentes criminais. La policía no les va a dar una solvencia para obtener trabajo. A polícia não vai dar a absolvição para que eles possam ter trabalho. Muchos de ellos han estado presos también. E muitos deles já foram presos. Es decir, que tienen una condición tal que no tienen esperanzas de poder obtener un trabajo. Eles estão numa condição tal que eles não vão conseguir oportunidade de trabalho. Entonces es muy difícil que una persona utilice o finja la conversión solo para salir de la pandilla, É muito difícil ou impossível que a pessoa finja ter uma conversão apenas para sair de uma gangue. porque la salida les deja en condiciones peores a estar dentro de la pandilla. Porque as condições de saída lhes deixam pior do que continuar estando numa gangue. De manera que se necesita una auténtica conversión para poder salir de la pandilla. Por isso que tem que haver uma conversão verdadeira para que eles possam sair das gangues. Entonces, cuando comenzó a darse este fenómeno, Então, quando começou a acontecer esse fenômeno, como dije, periodistas e investigadores comenzaron a acercarse a las iglesias. e como eu disse, jornalistas e investigadores começaram a se aproximar da igreja. Y a preguntar qué es lo que ocurría. E eles começaram a perguntar o que é que está acontecendo. ¿Cómo era que la iglesia lograba hacer estas cosas? Como é que a igreja consegue fazer essas coisas? Cuando yo vi esa situación, Então, quando eu vi essa situação, entonces yo dije, aquí está ocurriendo algo con las iglesias eu evangélicas. disse, tem acontecendo algo com as igrejas evangélicas. Y es algo que lo ha notado el gobierno, É algo que eu não tinha notado no governo, lo han notado los periodistas, que eu notava no governo, que eu notava nos jornalistas, lo han notado las universidades. que eu tinha notado nas universidades, Quien no lo ha notado es la misma iglesia. que não tinha notado na mesma igreja. Entonces yo mismo decidí conocer más acerca del tema, Então, eu decidi por mim mesmo aprender mais sobre o tema. porque no era posible que
otras instituciones conocieran o quisieran conocer más de la iglesia, Porque eu não sabia, porque outras instituições queriam mais conhecer sobre a igreja, cuando nosotros mismos no teníamos mayor conocimiento de la dinámica violenta que había en las comunidades. como nós mesmos não conhecíamos a dinâmica violenta que acontecia na própria comunidade. En esa época en El Salvador había lugares de la ciudad muy bien identificados, E nessa época em Salvador havia lugares que eram bem identificados na comunidade, que se sabía que eran como los cuarteles generales de las principales pandillas del país. que eram os quartéis generais das principais gangues do país. Y en la ciudad había una comunidad específica donde sabía que ahí estaba la dirección de esa pandilla. E em um lugar específico na cidade havia um lugar que era o lugar, quartel-general específico dessa gangue. Y como he explicado que la nuestra es una iglesia celular, E como eu havia explicado que a minha igreja era uma igreja celular, tenemos muchas reuniones todas las semanas en toda la ciudad. a gente tem muitas reuniões durante toda a semana em muitas partes da cidade. Y también teníamos células en esa comunidad. E a gente também tinha células dentro dessa comunidade. Entonces yo mandé a llamar a los líderes de esa comunidad Então mandei chamar os líderes dessa comunidade y le dije, hermanos, yo tengo interés en conocer más acerca del tema de las pandillas y la violencia. Irmãos, eu quero conhecer mais sobre o assunto das gangues e das... Y les pregunté, ¿ustedes Violencia. conocen a los líderes de las pandillas en su comunidad? Vocês conhecem os líderes das gangues na sua comunidade? Y dijeron, sí, por supuesto, los conocemos. Sim, claro, a gente conhece. ¿Y sería posible que ustedes organizaran una reunión en donde yo pueda reunirme con ellos? E vocês poderiam conseguir uma reunião para que eu pudesse conversar com eles? Y ellos se extrañaron mucho de que usted se quiere reunir con ellos. E eles estranharam muito porque eu queria me reunir com eles. Y yo les dije, sí, me quiero reunir con ellos. Sim, eu quero reunir com eles. Y me preguntó, ¿por qué usted quiere reunirse con E ele ellos? perguntou, por que você quer se reunir com eles? Y le dije, porque hay programas que queremos montar dentro de la comunidad y ellos son los que tienen el control del E territorio. porque há programas que a gente quer começar dentro da comunidade, mas são eles que têm um controle dentro da comunidade. Entonces ellos dijeron, está bien, vamos a buscar la reunión. Sim, tá certo, vamos procurar fazer essa reunião. A los pocos días ellos mandaron la respuesta E em poucos dias eles me mandaram uma resposta. y dijeron que sí, que ellos estaban dispuestos a tener la reunión, E se eles disseram sim, a gente está disposto a ter essa reunião. pero que me decían de una manera muy diplomática que no tenían la confianza para reunirse, Mas eles falaram de uma maneira muito diplomática que eles não tinham segurança de me reunir. porque les parecía extraño de que hubiera una reunión así, digamos, de alto nivel. Porque eles acharam assim como é estranho ter essa reunião de alto nível. En realidad lo que ellos no querían era revelar quiénes eran los dirigentes de la pandilla. Na verdade, eles não queriam revelar quem eram os chefes, os dirigentes dessas gangues. Pero estábamos ahí a finales de un año, era el mes de diciembre. E a gente estava no final do ano, por volta de dezembro, Se aproximaban las fiestas de Navidad. e se aproximavam as festas natalinas. Entonces se me ocurrió algo Então, algo aconteceu comigo. y yo les dije, miren, díganles que vamos a hacer una gran comida para todos los miembros de la comunidad. Então, avisem a eles que a gente vai fazer um banquete, uma comida para toda a comunidade. La iglesia va a llevar una cena navideña para los niños, para los adultos, para todos los miembros de la comunidad. A igreja vai levar uma ceia natalina para as crianças, para os jovens e para todo mundo da comunidade. Y yo voy a llegar para poderlos saludar y que así nos podamos conocer. Então, eu vou chegar para saudá-los e também para conhecê-los. Entonces ellos aceptaron. Então, eles aceitaram. Y entonces no fuimos a contratar una empresa de alimentos, Então, a gente não contratou uma empresa de alimentos, sino que los mismos hermanos que viven en la comunidad, mas os próprios irmãos que viviam na comunidade. unos se les pidió que prepararan arroz, Para uns, a gente pediu para fazer arroz, a otros que prepararan gallina, e outros para preparar galinha, otras personas prepararon pupusas, e outros prepararam pupusa, que é uma comida típica de El Salvador. algo que le gusta mucho, José. É uma coisa que me gosta muito, eu gosto muito. Me reclamó que por qué no le traje pupusas del Eu Salvador. reclamei ele porque ele não trouxe pupusa de Salvador para mim. Entonces, la misma comunidad fue la que cocinó para los demás miembros de la comunidad. Então foi essa mesma comunidade que cozinhou para a própria comunidade. Y yo llegué y me senté en una de las mesas Então eu peguei e me sentei numa das mesas, y estando ahí, al poco rato hubo algunos jóvenes que se fueron acercando e quando eu me sentei ali, em alguns minutos, alguns jovens se aproximaram de mim. y era muy evidente que ellos eran miembros de la pandilla, ¿no? E evidentemente era claro que eles eram membros dessa gangue. Yo no sabía si eran los dirigentes o no, Eu não sabia se eles eram chefes ou não. pero ellos se acercaron y comenzaron a platicar. E eles
Eles chegaram, se aproximaram e começaram a conversar. Y fue una plática simplemente de saludo. E foi uma conversa apenas de saudar. Pero ese pequeño detalle fue algo que rompió el hielo. Mas esse pequeno detalhe foi o quebra-gelo. Porque como expliqué anteriormente, ellos son violentos porque están sometidos a una situación de humillación. Como eu expliquei, eles são violentos porque eles são submetidos a uma pressão de violência, Pero cuando de humilhação. alguna persona o institución les muestra interés o les entrega algo, Mas quando uma instituição, a pessoas dá atenção, lhes dão algo, entonces ellos se sienten apreciados aí eles se sentem apreciados. y ellos corresponden con respeto. E eles correspondem com respeito. Entonces, así fue como aceptaron tener esa reunión. E foi isso como foi aceitar ter essa reunião. Yo llegué a esa comunidad. E eu cheguei a essa Es comunidade. una comunidad muy grande, muy pobre, É uma comunidade grande e pobre. y me llevaron por diferentes pasillos Eles me levaram por vários becos, hasta que finalmente había una casa muy pobre también. que eu fui para uma casa muito pobre. Y al entrar allí, E quando ao entrar lá, allí estaba un grupo que eran como 4 o 5 jóvenes. ali estava um grupo como 4 ou 5 jovens. Entonces yo sabía que ellos eran los dirigentes. E eu sabia que eles eram chefes. Entonces los saludé a cada uno de ellos y me puse a platicar. E eu cumprimentei cada deles e comecei a conversar. Y le dije, yo sé que ustedes tienen el control de acá del territorio, Eu sei que vocês têm um controle desse território, pero nosotros queremos trabajar con los niños de la comunidad. mas a gente queria trabalhar com as crianças da comunidade. Y este es un programa que queremos traer para poder atender a los niños. E esse programa que a gente quer fazer para poder atender as crianças. Lo que ocurre es que esta es un área muy, muy violenta. Mas o que acontece é que essa área é muito violenta. Incluso al lado tenía un cementerio clandestino. Inclusive, ao lado tinha um cemitério que era clandestino. Y por esa razón, por ejemplo, los médicos del Ministerio de Salud no entran en esa zona. E os agentes de saúde, eles não entram nessas áreas. Había una unidad de salud dentro de la comunidad, Havia uma unidade de saúde dentro dessa pero comunidade, tenía años de estar abandonada. mas fazia anos que estava abandonada. Las escuelas tampoco funcionaban. As escolas tão pouco funcionavam. Los parques estaban abandonados. Os parques estavam abandonados. Las calles llenas de basura. As ruas cheias de lixo. Es decir, las condiciones eran muy precarias. Estão dizendo que a condição era muito precária. Entonces la propuesta era poder llevar educación y salud a los niños. A proposta era levar educação e saúde para as crianças. Poderles llevar opciones para que ellos tuvieran otras oportunidades en la vida. Levar opções para que eles pudessem ter outras oportunidades durante a vida. Y por supuesto a ellos les encantó el proyecto. E claro que aquilo ali encantou o projeto para Era eles. algo que nadie les había ofrecido. Era algo que ninguém havia oferecido a eles. Pero ellos sabían que no era simplemente dar por dar, E eles sabiam que não era apenas dar por dar. sino que ellos dijeron, bueno, y a cambio ustedes, ¿qué es lo que piden? E o que vocês querem em troca? Y yo les dije, bueno, solamente una cosa, Eu só quero apenas uma coisa em troca. y es que dejen de matar, Deixem de matar. que bajen los asesinatos. Que abaixem que diminuam os assassinatos. Y mientras ustedes bajen los asesinatos aquí en esta comunidad, Enquanto vocês diminuam os assassinatos aqui nessa comunidade, entonces vamos nosotros a trabajar con la niñez. a gente vai trabalhar então com a criança. Y As ellos crianças. estuvieron muy de acuerdo E eles se puseram em acordo. y me dijeron, adelante, hagámoslo. Vá em frente, façamos. Eso fue hace 10 años atrás. Isso faz 10 anos atrás. Y desde que se tomó ese acuerdo, E a partir desse momento que a gente entrou em acordo, ellos han guardado su palabra hasta el día de hoy. eles mantiveram a sua palavra até o dia de hoje. Nunca fallaron a esa palabra. Eles nunca fracassaram com essa palavra. Ellos, como son personas que viven en una condición de humillación, Como eles são pessoas que vivem sob condição de humilhação, lo único de valor que les queda es su palabra. a única coisa de valor que eles mantêm é a palavra deles. Su palabra da vida o da muerte. A sua palavra da vida ou da morte. Y a través de la palabra ellos establecen el respeto. E através da palavra eles estabelecem um respeito. Y por eso es que cuando ellos empeñan su palabra, esa es una palabra firme. Por isso que quando eles dão a palavra, sua palavra é uma palavra firme. Esos jóvenes con los cuales yo me reuní, Esses jovens dos quais eu me reuni, por la manera como ellos respondían y quién tomaba las decisiones, da maneira que eles respondiam e quem tomava a decisão, yo pude identificar quién era el líder.
eu pude identificar quem era o líder. Y después con el tiempo fui conociendo quién era el segundo, quién era el tercero, quién era el cuarto. E com o passar do tempo eu descobri quem era o primeiro, quem era o segundo, quem era o terceiro, quem era o quarto. Porque ellos tienen una cadena infinita de sucesión. Porque eles têm uma cadeia sucessiva de extensão. Pueden capturar o matar a cualquiera de ellos, Eles podem capturar e matar qualquer um deles, pero queda el siguiente. mas continua o seguinte. Y si matan al siguiente, queda el otro. E se matar o próximo, continua o outro. Es decir, es algo que nunca termina. Quer dizer, é algo que nunca vai terminar. Y de todos estos jóvenes que estuvieron reunidos ahí, de esos dirigentes, De todos esses jovens que estavam reunidos da chefia, todos se convirtieron al Evangelio. todos se converteram ao Evangelho. Con la única excepción del que era el principal dirigente, Com a única exceção do chefe principal. porque a él lo asesinaron ¿Por qué? en el proceso que estoy hablando. Porque a ele assassinaram durante o processo que eu contei. Pero esto no significa que la pandilla se haya quedado sin dirigentes, Isso não quer dizer que a gangue continuou sem os chefes. sino que detrás de ellos vinieron otros. Porque depois deles vieram outros Y esa sucesión se ha continuado dando hasta el presente. e essa sucessão tem continuado durante o presente. Es decir, que aquellos jóvenes con los cuales el acuerdo se hizo, Eu quero dizer que aqueles jovens que a gente fez o acordo, ya ninguno de ellos está en la pandilla. nenhum deles mais estão em gangues. Y después de ellos han habido varias direcciones de la pandilla. E depois deles teve vários dirigentes das gangues. Pero el acuerdo lo continúan manteniendo. Mas eles continuam mantendo o acordo. Continúan respetando lo que se ha hecho. Eles continuam respeitando do que tem sido feito. Y por eso digo, la pandilla tiene una palabra en la cual realmente la van a mantener. E eu posso dizer que a gangue tem uma palavra que eu posso assegurar que eles vão manter. Por supuesto, nosotros comenzamos a trabajar con los niños. E assim a gente começou a trabalhar com as crianças. Seguimos todo el proceso para tener un kinder en la comunidad. E a gente fez todo o processo para ter uma área de jardim infantil para a Ya comunidade. tenemos años de estar trabajando con ellos. E a gente tem mais de anos trabalhando com eles. Se estableció un centro de cómputo. E teve também um centro de computação. Se han hecho campañas en donde los mismos jóvenes borraron los grafitis que pintan en las paredes. E eles fizeram uma campanha para apagar todas as pichações que os jovens fazem na parede. Se han hecho campañas de limpieza. Ha feito campanhas de limpeza. Se han rescatado áreas verdes. E estão resgatado áreas verdes. Se realizan encuentros deportivos. E eles fazem encontros esportivos. Y todos esos programas que también yo sé que ustedes realizan en las diversas comunidades. E são diversos programas que eu sei que vocês realizam nas suas comunidades. De manera que cada vez que se cumplía un año, cada vez que un año terminaba, De maneira que cada vez a gente terminava um ano letivo, nosotros hacíamos una gran celebración en la comunidad, a gente fazia uma grande celebração na comunidade, al cual le llamábamos Festival por la Vida, do qual chamávamos o Festival pela Vida, en la cual celebrábamos el hecho de que había terminado el año sin ningún homicidio. A gente celebrava assim que a gente celebrava um ano sem homicídio. Y luego celebramos el segundo año E assim, consequentemente, a gente celebrou o segundo ano sem homicídio. y el tercer año. E o terceiro ano. Y para el 16 de noviembre de este año vamos a estar celebrando 10 años sin homicidios en esa E em 7 de comunidad. setembro a gente vai celebrar 10 anos sem assassinato nessa comunidade. De esa forma es como comenzamos a conocer más la dinámica de la violencia. Dessa forma foi que a gente começou a conhecer a dinâmica da violência. Y entonces otras entidades de la sociedad comenzaron a buscarnos también. E assim outras entidades da sociedade começaram a nos procurar. Y actualmente tenemos ya todo un proceso elaborado para inserción de los miembros de pandillas. E a gente agora tem um programa de reinserção para os jovens membros de gangues. En términos muy breves, el proceso consiste en lo siguiente. Então, em termos breves, o processo é o seguinte. Comienza por una intervención de la iglesia en la comunidad, como la que acabo de describir. Começa com a intervenção da igreja na comunidade, como assim eu acabei de relatar. Y luego se comienza a evangelizar. E depois começa a evangelizar. Los jóvenes creen al evangelio, O jovem crê no evangelho, van a la iglesia, eles vão à igreja, son bautizados en agua, siguen todo el proceso de cristianos. são batizados na água e seguem todo o processo dos cristãos. Cuando ya tienen 6 meses de estar en la iglesia, Quando eles têm 6 meses de estar na igreja, entonces los invitamos a un taller de socialización. e a gente convida eles para uma oficina de ressocialização. Le llamamos así porque allí intervienen
psicólogos de universidades que están en alianza con nosotros. A gente fala isso porque nessa oficina tem psicólogos da universidade que estão fazendo parceria conosco. Y ellos realizan dinámicas de socialización en estos talleres. E nessas oficinas eles fazem dinâmicas de ressocialização. Y le llamamos de socialización porque ahí reunimos a jóvenes ahora convertidos, pero que fueron de pandillas diferentes. A gente fala desse processo porque são jovens convertidos, mas que eram de gangues diferentes. Es decir, ellos se odiaban a muerte. Porque eles se odiavam até a morte. Y esa es la primera oportunidad en la cual ellos se ven frente a frente a alguien que fue miembro de una pandilla contraria. E esse é o primeiro momento que ele se vê frente a frente de pessoas que eram de gangues rivais. Gracias a Dios tenemos ya 10 años de estar haciendo talleres de socialización. E a gente, graças a Deus, faz 10 anos que a gente tem feito oficinas de ressocialização. Y hasta el día de hoy nunca ha habido un incidente. E graças a Deus até hoje a gente não teve nenhum incidente. Ellos participan de las dinámicas. Eles participam das dinâmicas Y ellos, al fin, porque dura todo el día, son los sábados desde la mañana hasta la tarde. e acontece nos sábados da manhã até a tarde. Y ellos terminan riéndose, abrazándose, bromeando. Eles terminam rindo, se abraçando, fazendo piada um com o outro. Pero en todo este proceso los psicólogos han estado observándolos. E todo esse processo os psicólogos têm estado observando. Y ellos van levantando un perfil de cada uno de los E jóvenes. eles vão levantando perfis de cada um dos jovens. Después de eso vienen pruebas ya psicológicas E depois disso vem provas psicológicas que los jóvenes de esta universidad aplican a cada uno de estos muchachos. que os jovens dessa universidade aplicam para cada um desses jovens. Y eso continúa enriqueciendo el expediente de ese joven. Isso vai aumentando a experiência de cada jovem. Luego cuando los psicólogos terminan su evaluación, E depois que os psicólogos terminam sua avaliação, nos entregan el archivo de cada uno de ellos. e eles entregam o arquivo de cada um deles. Y ahí van las recomendaciones. E nesses arquivos vão recomendações. A veces dice, este joven necesita todavía que se le trabaje el tema de la autoestima. Então esse jovem talvez possa trabalhar o assunto de autoestima. Este otro muchacho todavía tiene rasgos de agresividad. E esse jovem, por outro lado, tem um traço de agressividade. Esta otra persona está lista ya para poder insertarse socialmente. Essa pessoa está pronta para ser reinserida na sociedade. Y cuando haya un grupo de jóvenes que han pasado las pruebas psicológicas, E quando há um grupo de jovens que tem passado o teste psicológico, tenemos otra alianza con un empresario, a gente tem parceria com outro empresário. el cual él es católico, Ele é católico, pero él cree en la conversión al evangelio. mas ele crê na conversão do evangelho. Y cuando yo lo conocí, E quando eu o conheci, que fue hace años atrás, que faz alguns anos atrás, él me dijo, pastor, me dice, yo le voy a dar trabajo a todos los jóvenes que usted pueda sacar de las ele pandillas. disse: pastor, eu vou dar trabalho a todos os jovens que você resgatar das gangues. Yo los voy a contratar. Eu vou contratá-los. Y no importa que ellos sean criminales. Não importa que eles sejam criminosos. Y no importa que ellos vengan de la cárcel. Não importa que eles venham do presídio. Yo los voy a aceptar. Eu vou aceitá-los. Lo único que quiero A única coisa que eu quero es que usted me garantice que de verdad han nacido de nuevo. eu quero que você me dê a garantia que eles tenham nascido de novo, de verdade. Si usted me dice que ellos son creyentes y que han cambiado, yo los voy a recibir. Se você disser que eles são crentes e têm transformado, eu vou aceitá-los. Y con ese acuerdo, E com esse acordo, los jóvenes van a la fábrica y tienen ahora un empleo formal. as pessoas vão à fábrica e agora têm um emprego formal. Comenzamos solamente con 4 jóvenes, A gente apenas começou com 4 jovens, luego fueron e 17, depois foram 17, luego la tercera tanda fueron 33, e na terceira etapa foram 33, la siguiente fueron 54. e na outra 54. Y esta fábrica ahora se ha convertido como un modelo, Então essa fábrica se converteu como um modelo, porque no todos son pandilleros, obviamente, porque nem todos são gangues, são membros de gangues, y tampoco se pretende de que todos sean pandilleros, e nem a gente quer pretender que todos sejam sino que membros de gangues. el 70% es de personas normales, digamos, E 70% são de pessoas normais, digamos. y el otro 30% son exmiembros de pandillas. E esses 30 membros são ex-membros de gangues. Porque la idea es insertarlos socialmente. Porque a ideia é inseri-los de novo. Entonces, ellos tienen que relacionarse con personas que nunca han estado en el crimen, E eles têm que se relacionar com pessoas que nunca tiveram no crime, que nunca han estado en pandillas. que nunca estavam em gangues, nunca Y por estiveram em eso gangues. es importante mezclar los dos sectores. Por isso que é muito importante misturar os dois setores. Los jóvenes más antiguos que están trabajando en esa fábrica Os jovens mais antigos que estão trabalhando nessas fábricas tienen ya 9 años de estar ahí. já fazem 9 anos que eles estão lá.
nunca volvieron atrás. Nunca eles regressaram, nunca voltaram para trás. Y el ingeniero, el propietario de la empresa, E o engenheiro, o dono da empresa, él también hizo otra alianza con una universidad. eles também fizeram a parceria com algumas universidades. Y esta universidad ha puesto una extensión dentro de la fábrica, E a universidade pôs uma extensão dentro da fábrica, de manera que algunos de estos jóvenes ahora son supervisores de producción. que agora alguns desses jovens são supervisores de produção. Y cuando termina su jornada de trabajo se quedan estudiando en la misma fábrica, en aulas que han sido preparadas. Que quando eles terminam a sua jornada de trabalho, eles continuam estudando na extensão da fábrica. Y el año pasado fue la primera graduación. E o ano passado foi a primeira graduação. Hubo 17 jóvenes que se graduaron de carreras universitarias. E teve 17 jovens que se graduaram de carreiras universitárias. Entonces, eso es posible gracias, en primer lugar, a la misericordia de Dios, ¿no? Isso é primeiro possível graças primeiro à misericórdia de Deus, Pero también porque la iglesia puede hacer alianzas con otras instituciones. mas também porque a igreja pode fazer parceria com outras instituições. En este caso, la iglesia tiene una alianza con la Universidad Católica, que es jesuita, Que a igreja, nesse caso, a igreja tem uma parceria com a igreja católica jesuíta. porque ellos son los que ponen los psicólogos. É eles que enviam os psicólogos. Tenemos esta alianza con esta empresa. A gente tem uma parceria com essa empresa, Y dije que él es católico también. que ele é católico também. Pero en el esfuerzo de querer resolver el tema de la violencia E com o esforço de tentar resolver o problema da violência y de salvar literalmente a estos jóvenes de la muerte, e salvar literalmente esses jovens da morte, es que se hacen estas alianzas que hacen posible la inserción de estas personas. que a gente faz essas parcerias que faz possível a reinserção dessas pessoas. Porque nosotros como iglesia no podemos generar empleos. Porque nós, como igrejas, não podemos gerar empregos. Y si podemos generar empleos serán unos 3 o 4 o 10. Se a gente puder gerar empregos, são 3, 4 ou 10. Pero aquí se necesita de cientos de oportunidades de empleos. Mas a gente precisa de dezenas de oportunidades de emprego. Este proyecto ha ganado varios premios. Esse projeto já ganhou vários prêmios. Ha sido premiado en Inglaterra con el premio al capitalismo responsable, así se llama el premio. E ele ganhou um prêmio na Inglaterra como capitalismo responsável. La Embajada de los Estados Unidos en El Salvador también lo premió como un programa modelo. E a embaixada americana no El Salvador premiou como programa modelo. Y actualmente estamos iniciando un esfuerzo nuevo E agora, atualmente, a gente está fazendo um esforço novo, que es con una cárcel de menores. que é com um presídio de menores. Realmente utilizo el término cárcel, A gente usa esse termo presídio, pero realmente no es una cárcel, mas na verdade não um presídio. porque como son menores de edad, Porque como eles são menores de de idade, acuerdo a la ley salvadoreña, un menor no puede estar preso. de acordo com a lei salvadorenha, um menor não pode estar preso. Entonces tiene un nombre más técnico, Então agora tem um nome mais técnico. pero que creo que va a ser un poco difícil traducirlo al portugués. E eu acho que vai ser um pouco difícil para traduzir para o português. Y por eso utilizo mejor cárcel. Por isso que eu falo melhor presídio. Entonces tenemos este lugar en el cual ahora nos hemos reunido varias personas. E agora a gente tem um lugar que a gente reuniu várias pessoas. El director del centro, O diretor do centro, que no es cristiano, que não é cristão, con el director de la institución gubernamental que vela por la niñez en El Salvador, e o diretor nacional que ele rege a instituição em El Salvador, el empresario dueño de la fábrica de la cual he hablado, o empresário que é dono da fábrica ao qual eu já falei, hay un misionero de las Asambleas de Dios há um missionário da Assembleia de Deus y su servidor, que también tenemos parte en este esfuerzo. e também o servidor que também faz parte desse esforço. Entonces, los jóvenes que están allí, los menores, son miembros de pandillas también. E esses jovens que estão ali, eles são membros de gangues. Y ahora la meta es convertir ese centro en un centro modelo de reinserción, E o foco é fazer esse programa como um centro de reinserção, que pasa por la renovación de la estructura del mismo centro, que passa pela reestruturação do mesmo centro. porque tienen aulas pero estaban abandonadas desde hacía muchos años. Porque tinha aula, mas foram abandonadas por muitos anos atrás. Hoy ya se renovaron, están completamente nuevas. E hoje essas salas estão renovadas. Y también se están contratando maestros E agora estão se contratando professores para que vayan a enseñar a estos jóvenes. que vai ensinar esses jovens.
el Estado tiene obligación de poner maestros ahí. O Estado tem a obrigação de enviar professores lá. Pero los maestros que ponga van a ir por obligación a dar clases ahí. Porque para os professores que vão lá, eles vão por obrigação de dar aula lá. Y por eso mejor nosotros preferimos contratar maestros Por isso que a gente preferiu contratar os professores. para que vayan Para que eles vá, por una decisión personal, por una decisión de vocación. para que eles vá pela decisão de pessoal, uma decisão de vocação. Entonces, estamos en ese esfuerzo Então a gente está nesses esforços, que apenas está iniciando, que apenas está começando. pero el PNUD de las Naciones Unidas ya sabe que estamos en ello. Perdão? E o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas já está envolvida. Y ellos quieren estar monitoreando todo el proceso. E eles querem estar monitorando todo o processo. Ya ellos tiraron una línea de base E eles já tiraram uma linha de base. y ellos van a llevar el monitoreo de todo el proceso hasta que se complete. E eles vão levar o monitoramento de todo o processo até que se termine. La conversión de estos menores es muy difícil, E a conversão desses menores é muito difícil. porque entre ellos tienen el código que el que se convierta al evangelio Porque dentre eles tem um código que se eles se convertem ao Evangelho, le van a dar una gran golpiza. eles vão dar uma pisa neles. Y por evitar esa golpiza, ellos no se entregan al evangelio. E para levar isso, eles não fazem com que eles não se entreguem ao Evangelho. Entonces, esa parte nos la asignaron a nosotros como iglesia. E essa parte coube a nós como igreja. Y el mismo director del centro, E o mesmo diretor do que centro, no es cristiano, que não é cristão, él me dijo, pastor, lo que necesitamos es que hagan culto todos los días. passou o que necessita é a gente fazer culto todos os dias. Lleguen a predicar todos los días. Venha pregar todos os dias. Y nos decía, si ustedes quieren hacer vigilias, también las pueden hacer. Se vocês também quiserem fazer vigílias, também podem fazer. Y yo le dije a él, pero mire, si nosotros solo tenemos permiso de entrar una vez por semana. Mas a gente só tem permissão de entrar uma vez por semana. Pero él me dijo, yo soy el director y yo le doy permiso que entre todos los días. Mas eu sou o diretor, eu vou lhe dar permissão que entre todos os dias. Entonces, formamos un equipo y todos los días se está entrando. A gente formou uma equipe e todos os dias nós estamos entrando. Y se ha estado evangelizando, pero de manera intensiva a esos jóvenes. E a gente está evangelizando de maneira intensiva esses jovens. Y por 2 semanas no tuvimos ningún resultado, E por 2 semanas não tivemos nenhum resultado. porque los jóvenes tenían temor de la golpiza. Porque eles têm o temor dessa lapada, dessa pisa. En este centro hay pandilleros de diversas pandillas. E nessa prisão vai membros de gangues, de várias gangues. Ellos son enemigos a muerte. Eles são inimigos até a morte. Pero entonces comenzamos por reunirlos, Então a gente começou a reuni-los para tener cultos, para que tivessem culto luego para tener actividades deportivas. e para ter também atividades desportivas. Luego se les sacó por primera vez fuera del centro E a gente depois tiraram eles pela primeira vez do centro. y se han tenido ya como 3 salidas fuera del centro. E eles já tiveram 3 saídas fora do centro. Nadie ha tratado de escapar. Nenhum deles tentaram fugir. Y un día de estos el encargado del programa me escribió E uma desses dias, um encarregado do programa, ele me escreveu. y me dijo, hermano, ya tuvimos la primera conversión. A gente já teve a primeira conversão. El primer joven que se había convertido. O primeiro jovem que se converteu. Pero como a los 2 días volvió a escribirme E depois de 2 dias ele voltou a me y escrever. me dijo, 3 más creyeron ya. 3 mais se converteram. Entonces, lo que esperamos es que este sea el inicio de una cadena E a gente espera que seja um começo de uma cadeia. en donde muchos de ellos se puedan convertir. Muitos deles possam se converter. Probablemente no todos se van a convertir, Provavelmente nem todos eles vão se converter. pero si la mayoría lo hace, Se a maioria fizerem, eso permitirá poder hacer de este centro un modelo. isso vai permitir fazer desse centro um modelo. Entonces, de esta forma creo que la iglesia puede ir incidiendo en política pública. E assim a igreja pode fazer e inserir políticas públicas. Y es lo que posiciona a la iglesia en una condición de influencia sobre la sociedad. E o que põe a igreja como uma posição de influência dentro da sociedade. Debemos nosotros hacer las cosas como una respuesta al llamado del evangelio. A gente tem que fazer as coisas como uma resposta do chamado do evangelho. Y obviamente que cuando se hacen todas estas tareas, E obviamente quando a gente faz todas essas tarefas, la iglesia comienza a tener una influencia política. obviamente a igreja vai ter uma influência política. Y es una influencia que es respetada. E é uma influência que é respeitada. Y es una influencia que los políticos quisieran aprovechar. E essa é uma influência que os políticos tentam aproveitar. Pero yo les digo esto, Mas eu digo isso. el poder de nuestra influencia política como iglesia, O poder de nós... Perdão? el poder de nuestra influencia política como iglesia, É o poder de nossa influência política como igreja
será más fuerte vai ser mais forte mientras más alejados nos mantengamos de los partidos políticos. enquanto mais longe nos mantemos dos partidos políticos. Cuando la iglesia se acerca a los partidos políticos, Quando a igreja se aproxima dos partidos políticos, entonces pierde su poder de influencia mas ela perde seu poder de influência. y se rebaja al nivel de cualquier otro partido político. Ela se rebaixa a qualquer nível de qualquer partido político. Eso es una paradoja, Isso é um paradoxo, pero es realidad. mas isso é verdade. Mientras más lejos estamos de los partidos políticos, Quanto mais longe nós estivermos dos partidos políticos, más influencia política tenemos. teremos mais influência política. Mientras más nos acercamos a los partidos políticos, Quanto mais nos aproximamos dos partidos políticos, nuestra influencia política se debilita o se pierde. nossa influência política se enfraquece ou se perde. Pero también hay otras cosas importantes. Mas também tem outras coisas importantes. Es el tema de la integridad. É o tema da integridade, é o assunto da integridade. Integridad en todos los sentidos. Integridade em todos os sentidos. Integridad en el manejo de las finanzas. Integridade em lidar com as finanças. Porque usted sabe que dentro de las iglesias también se da corrupción. Porque eu sei que você sabe que dentro da igreja também há corrupção. No podemos nosotros señalar la corrupción de afuera Porque a gente não pode sinalizar a corrupção de fora si permitimos corrupción dentro de la se iglesia. permitirmos corrupção dentro da igreja. Por eso debe haber integridad en todas las cosas. Por isso que tem que ter integridade em todas as coisas. En estos conflictos, diría yo, que se han dado con el poder, E de todos esses conflitos que têm se dado através do poder, el que relaté ayer fue un conflicto con un gobierno de derecha. o que eu relatei ontem foi um conflito com o governo de esquerda, de direita, Pero ya con gobiernos de izquierda, mas também com o governo de esquerda. quiero decirles que la iglesia nunca había recibido una supervisión del Ministerio de Hacienda. Quero dizer que a igreja nunca teve uma supervisão de um Ministério da Fazenda. Las iglesias en El Salvador no pagan impuestos, As igrejas em El Salvador não pagam impostos, pero no pagan impuestos de renta, não pagam imposto de renda, pero sí están obligadas a declarar la renta. mas eles estão obrigados a declarar o imposto de renda. Entonces, en un solo año Então, em apenas um ano, tuvimos 4 supervisiones. nós tivemos 4 supervisões. Entonces, obviamente el gobierno estaba buscando algo en que poder señalar a la iglesia. Então, o governo estava buscando algo que pudesse penalizar a igreja. Cuando ya íbamos por la tercera inspección, Quando a gente passou pela terceira inspeção, el gerente financiero de la iglesia o gerente financeiro da igreja, habló conmigo y él estaba muy preocupado. ele falou comigo, ele parecia muito preocupado. Y él me dijo, hermano, ¿y qué es lo que pasa? Eu disse, irmão, o que é que está acontecendo? Si ya nos inspeccionaron 2 veces, están en la tercera. Porque eles já se inspecionaram 3 vezes e agora está na terceira. Él no sabía que habría una cuarta todavía. E ele também não sabia que aconteceu uma quarta. Pero me decía, ¿y por qué están haciendo esto? E ele está dizendo, por que eles estão fazendo isso? Y yo le dije, usted esté tranquilo. Eu disse, fica tranquilo. Usted muéstrele todos los documentos que ellos le pidan. Mostra a ele todos os documentos que eles lhe peçam. No tenemos nada que ocultar. A gente não tem nada para ocultar. Y así fue, nunca ha habido un señalamiento. E a gente nunca passou por essa inspeção. Por eso el tema de la integridad es importante. Por isso que o tema da integridade é muito importante. Y no solamente como iglesia, Não apenas como igreja, sino que también como personas. mas também como pessoas. Quiero decirles, hermanos, que en este tema de la violencia, E eu quero dizer, irmãos, que nesse tema de violência, un gobierno de izquierda um governo de esquerda, se desesperó porque no podía controlar a las pandillas. eles se desesperaram porque eles não poderam controlar o tema das gangues. Entonces se inclinaron por el tema del uso de la fuerza. Então eles se inclinaram para o tema do uso de força. Esto fue en el año 2015. Isso foi no ano de 2015. Y lo que ocurrió es que los policías comenzaron a asesinar sumariamente a miembros de pandillas. O que aconteceu foi que a polícia começou a assassinar sumariamente membros de gangues. Eso está demostrado, está documentado. Isso foi provado e está documentado. Es más, hay ya grupos de policías que han sido condenados por ese tipo de E actuaciones. tem grupos de policiais que estão sendo condenados por esse tipo de Y era muy ações. evidente que ellos estaban asesinando. Isso era óbvio que eles estavam fazendo isso. Y obviamente se trataba de una grave violación a derechos humanos, E obviamente isso se tratava de uma grande violação aos direitos humanos. pero también de un grave retroceso en lo que se había logrado en términos de Policía Nacional Civil. E isso foi um grande retrocesso do que havia se conseguido como Polícia Nacional Civil. El Salvador estaba regresando a uno de los elementos que provocó la guerra civil. Então Salvador estava voltando os elementos que tinha provocado a guerra civil. Y eso era algo muy peligroso. Isso era algo muito perigoso. Y por eso yo señalaba constantemente que la policía no tenía que estar abusando de su E eu fuerza, sinalizava que a polícia não teria que usar abuso da sua força. pero lo hacía con mucha insistencia. Mas fazia isso com muita insistência. Y en los espacios de radio, en las predicaciones,
durante o espaço da rádio, durante as pregações. También soy columnista de uno de los periódicos principales del país. Eu sou colunista de um dos principais jornais do país. En todos estos espacios yo hablaba que la policía no estaba bien lo que estaba haciendo. E durante esses espaços eu dizia que a polícia não sabia o que eles estavam fazendo. Y por supuesto la policía de manera oficial nunca reconoció que hubiera ese tipo de abusos. E claro que de maneira oficial a polícia nunca pronunciou que estavam fazendo esses tipos de abusos. Pero los grupos de policías que estaban en los grupos de exterminio Mas o grupo de policiais que estavam nesse grupo de extermínio, tenían sus propios perfiles de Facebook eles tinham seus próprios perfis de Facebook. y ahí publicaban las fotografías de los jóvenes que iban asesinando. E eles colocavam as fotos dos jovens que eles haviam assassinados. Yo tengo un archivo de todas esas fotografías. E eu tenho um arquivo de todas essas fotografias. Tengo más de 1000 fotografías de jóvenes asesinados. Eu tenho mais de 1000 fotos de jovens que foram assassinados. Y realmente es algo terrible ver esas fotografías. E é algo terrível ver essas fotos. Y yo insistí tanto en el tema de que ellos no tenían que continuar con eso, Eu insisti tanto no tema que eles não deviam continuar com isso, que llegó un día cuando una hermana me envió un mensaje que teve um dia que uma irmã enviou uma mensagem para mim. y ella me preguntaba, hermano, ¿ya vio esto? Ela disse: irmão, você já viu isso? Y me enviaba un enlace, Que ela me enviou o quê? un link. Um link. Entonces yo seguí el enlace E quando eu li esse link, y este me llevó a uno de los perfiles de los grupos de exterminio. que me levou aos perfis do grupo de Y ahí extermínio. ellos habían colocado una fotografía mía. E eles colocaram uma foto minha. Y ellos, yo no recuerdo exactamente las palabras, E eu não me lembro exatamente quais eram as palavras, pero la idea era, mas a ideia era: o se calla o lo vamos a callar para siempre. ou você se cala ou vamos calar você para sempre. Era una amenaza a muerte. Era uma ameaça de morte. Sin embargo, yo solamente la vi. Mas sem dúvida eu só apenas vi. Y uno en su ingenuidad no se me ocurrió hacer una captura de pantalla ni nada, simplemente lo vi y lo dejé así. E por ingenuidade eu não capturei a imagem e deixei para lá. Y en una ocasión conversando con los pastores, E em uma ocasião falando com os pastores, yo les comenté, este grupo me ha amenazado de muerte. eu disse: pastor, esse grupo me ameaçou de morte. Y ellos no me dijeron nada, solamente me escucharon. Y les- Espero que hayan orado. E eles não me disseram nada, apenas escutaram. Pero luego, en los siguientes días, yo tuve una entrevista por televisión. E no dia seguinte eu tive uma entrevista na televisão. Y cuando me estaban preguntando precisamente del tema de los grupos de exterminio, Quando eles estavam falando precisamente sobre o grupo de extermínio, que era un tema del cual yo hablaba mucho, que era um tema do qual eu falava muito, porque yo estaba denunciando los abusos de ellos. que eu estava denunciando os abusos deles. Entonces ellos me preguntaron que si yo no tenía temor. E eles me perguntaram: você não tem medo? Y yo le dije, bueno, de hecho yo he recibido amenazas a muerte. De fato, eu recebi ameaças de morte. Pero eso hizo que publicitariamente estallara la declaración que di. Isso fez publicitariamente explodir o que eu tinha falado. Y el día siguiente estaba ya en las portadas de los periódicos que el pastor de Lin había sido amenazado a E muerte. estava em algumas manchetes de alguns jornais que o pastor foi ameaçado de morte. Y eso fue una gran explosión que se provocó. Isso foi uma grande explosão que provocou. Incluso el fiscal de la República Inclusive, o fiscal da República me dijo que él necesitaba documentación de las declaraciones que yo estaba haciendo. que ele disse que precisava de documentações das denúncias que eu estava fazendo. Entonces, cuando yo fui a ese perfil de los grupos de exterminio, Então, quando eu fui para esse perfil do grupo de extermínio, ya lo habían quitado. eles já tinham tirado. Y yo le pedí a muchas personas que si ellos tenían alguna captura de eso y nadie lo tenía. E eu se tinha perguntado se algumas pessoas tinham printado, né? Printado? Entonces, fue un error de mi parte no haberlo capturado, E foi um erro da minha parte não ter printado. porque ahora no tenía manera de demostrar que eso era cierto. E eu não tinha maneira agora de demonstrar que estava certo. Pero también la Procuraduría de Derechos Humanos Mas também a Procuradoria de Direitos Humanos abrió un expediente. abriu um expediente. Pero a lo que quiero llegar con todo este relato Mas onde eu quero chegar com todo esse relato, es que a partir de ese momento mi teléfono fue intervenido. que a partir desse momento meu telefone foi grampeado. Eso fue hace 4 años atrás. Isso faz 4 anos atrás. Y todavía mi teléfono continúa intervenido. E até hoje meu telefone continua grampeado. Entonces yo sé que están escuchando todas las llamadas que hago, E eu sei que eles estão escutando todas as chamadas que eu faço. los mensajes que envío y que recibo, ellos los conocen todos. As mensagens que eu recebo e envio, eles conhecem todas. Y esto yo lo sé porque fue un funcionario de gobierno que me lo dijo, que me tenían intervenido. E isso eu sei porque foi um funcionário do governo que me disse que tinha grampeado. Y es una persona que yo sé que no me va a mentir y también no tiene razón por la cual mentir, ¿no? Eu sei que é uma pessoa que ela não vai mentir, ela não tem razão pela qual ela vai mentir. De manera que ellos saben a dónde yo estoy, porque usted sabe, a través del celular lo ubican a uno, saben con quién hablo, lo que hablo. Então,
você sabe que através do celular eles sabem onde eu estou localizado, com quem eu falo, como eu falo, los mensajes que envío, los mensajes que recibo. as mensagens que eu envio, as mensagens que eu recebo. Y eso me refería con el tema de la integridad personal. Isso eu me referia ao tema de integridade pessoal. Y es que si uno no tiene integridad, entonces uno resulta débil ante el poder. E se a pessoa não tem integridade, ela se torna fraco diante ao poder. Porque entonces uno se vuelve vulnerable. Então a pessoa se torna vulnerável. Y ante cualquier señalamiento que uno pueda hacer, E qualquer acusação que a pessoa pode fazer, es fácilmente descalificable. ela totalmente pode ser desqualificada. Porque entonces pueden decir, bueno, esta persona tiene este tipo de pláticas en su teléfono. Porque essa pessoa tem esses tipos de conversa no seu telefone. O si yo tuviera otras mujeres o amantes, entonces dirían, fácilmente lo sacaran a la luz. Ou se essa pessoa tivesse mulheres ou amantes, ficaria visível na luz. Y por eso digo, nosotros tenemos que tener integridad en todo. Por isso que eu tenho que dizer, a gente tem que ter integridade em todas as No coisas. tenemos ninguna otra fuerza que esa, Não temos mais nenhuma força do que essa. porque no tenemos poder. Porque não temos poder. Es decir, poder político no lo tenemos. Eu quero dizer, poder político não temos. No tenemos riquezas. Não temos riquezas. No tenemos a veces ni aliados siquiera. E a gente talvez não tenha aliados. Nuestro único escudo es la integridad. O nosso único escudo é a integridade. Y si nosotros tenemos la integridad, entonces eso nos da la solvencia para poder señalar la injusticia donde quiera que esté. E se a gente tiver isso, vai nos ajudar a sinalização, absolvição para sinalizarmos a injustiça onde ela aparecer. Y yo termino solamente diciendo que todo lo que hagamos debemos hacerlo en respuesta al Evangelio de Cristo. E tudo o que nós possamos fazer, fazemos em resposta ao Evangelho de Cristo. Que no tengamos valor, Que não tenhamos valor, que seamos valientes, mas que sejamos valentes. que nos esforcemos Que nos esforcemos y sobre todas las cosas que seamos íntegros, e sobre todas as coisas que sejamos íntegros. para que así el reino de Dios pueda avanzar en medio de las necesidades de Para nuestros que países. o reino de Deus possa avançar diante de todas as necessidades. Vamos a orar. Vamos orar agora. Señor, te damos las gracias Senhor, te agradecemos por la oportunidad de servir que tú nos das. pela oportunidade de servir que Tu nos dá. Ayúdanos para que podamos ser fieles a ti. Nos ajuda para que possamos ser fiéis a Ti. Que, Señor, no vayamos a flaquear Para que não possamos fraquejar. y que todas aquellas oportunidades de servir que tengamos Porque todas as oportunidades que tenhamos de servir, las aprovechemos de manera diligente. que a gente possa aproveitar de maneiras diligentes. Que podamos ser valientes, Señor. Que a gente possamos ser corajosos. Y que de igual manera que los dirigentes judíos E da mesma maneira, da forma dos dirigentes, dos chefes judeus, dijeron de tu hijo que todo lo había hecho bien, de tudo que acusaram teu filho, de tudo que ele fez bem, que también de nosotros se diga que todo lo hemos hecho bien, para que também que de tudo que a gente faça, nós façamos bem. para que no tengamos puntos débiles donde podamos ser atacados. Para que não tenhamos pontos fracos que sejamos atacados. Bendice cada pastor aquí presente, Abençoa cada pessoa que está aqui presente, cada iglesia representada, cada igreja representada, cada organización cristiana. cada organização cristã. Bendíceles en su esfuerzo, Abençoa eles nos seus esforços. bendíceles en su trabajo Abençoa eles no trabalho deles. y que no se cansen nunca Que eles nunca se cansem. de continuar llevando las buenas nuevas del reino de E Dios. continuar levando as boas novas do reino de Deus. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Em nome de Jesus, nosso Senhor. Amén. Amém.